inscrito ou membro do canal, se inscrever, virar membro, e os membros têm acesso imediato a todos os vídeos que são postados lá. Também queria pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube para ajudar a divulgar o nosso trabalho, ativando o sininho de notificações, dando seu like, né, compartilhando os nossos vídeos e comentando eles. Assim você divulga a astrologia e o trabalho de todos os profissionais que vêm compartilhar o seu conhecimento com a gente. E eu tô bem ansiosa sobre esse tema, porque ele me fez refletir, Ed, como é que foi pra mim, Uhum. quando o Plutão passou na minha onda. Eu não tenho o Plutão nessa área da vida, né, dos amigos. É, Mas eu fiquei pensando como é que foi, porque eu era criança. E foi um período realmente de Plutão na 11, né, de reconstrução, assim, do ciclo de amizade, que eu mudei de cidade. Então, imagina uma criança tendo que o recomeçar teu Plutão ele tá onde no teu na mapa? 10. Ah, então você viveu o Plutão na Eu 11. vivi o Plutão na 11. Ah, em que idade? Foi se não me engano, dos 10 para os 11. Eu fiquei checando os outros mapas. Agora eu já tô com a época mais, né? Tá, tá. Mas ele acabou trazendo muito essa sensação que a gente vê em pessoas que nascem, né, com Plutão de 11, eu preciso me fortalecer sozinho, mas ao mesmo tempo eu preciso do grupo, então traz uma desconfiança, uma reconstrução constante das amizades, né? E foi realmente o período de não entender muito bem como é que eu pertencia aos lugares, né? Mudando de cidade. Então eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Lembrando para todos que Plutão, por andar muito devagar, ninguém consegue viver o Plutão no mapa inteiro. A gente geralmente vive ele cobre aí, sei lá, uma pessoa que hoje que chegue aos 60, 70 anos, vai viver ele umas 4, 5 casas, talvez. No máximo, por aí. Por aqui hoje em dia, né? Eu acho que talvez, mas é uns 4, 5 É, casas, porque né? o meu original é da 3, é do final. Aham. Hoje ele tá, vai entrar na minha 8. Olha, aham. Tá 4, né? O final de 3, 4, 5, 6, 7 e agora 8. Até que foi bastante. Eu acho que quanto tempo ele fica, né? E o tamanho da casa, não é isso? Exato. E vem muito também, né, até mesmo do signo aí, que tem signos que ele demora muito mais, né, do que outros, então. Sim. De como foi para você? De como que foi, né? Porque, por exemplo, no seu caso, Ed, você pode refletir esse Plutão de 11 olhando o Plutão de 5 ali, né? Um pouco o eixo pegou, prazer, amigos, metas pessoais, metas coletivas, né? Mas no meu caso, realmente foi a energia de 11, né? E que eu fiquei refletindo o quanto que eu não me reconhecia. Sabe aqueles temas de terapia que a gente leva, né? Nossa, naquela fase, os meus gostos mudaram muito, eu fiquei mais fechada, trouxe um processo de sobrepeso, então teve toda uma questão de proteção, né, em relação ao espaço aí. Foi uma adolescência, acho que um pouco mais dura do que para outras pessoas, sabe? Adolescência, que já é naturalmente uma fase difícil para qualquer pessoa, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Aham. Eu fiquei refletindo nisso, né? Porque a gente acaba olhando. Quando eu reflito sobre os astros que demoram muito em cada signo, eu acho que o Plutão, ele é aquele que é o mais incontrolável. Acho que o Saturno, ele não fica tanto tempo, mas ele traz uma sensação de, nossa, eu preciso me adaptar ao mundo, o tempo, né? Tem um peso ali. Mas o Plutão, ele é aquela descrição que o Robson lá da Gaia, eu lembro dele até hoje falando na aula, né? Que você vai olhar no espelho e você vê que tem alguma coisa diferente acontecendo com você que você não consegue ignorar, no sentido de alma, né? Ele pede para que a gente olhe uma parte da nossa alma que a gente tá, não, esse desejo aí de jogar tudo pro alto, que seja, no caso do Plutão nessa área da vida, fala muito será que é essa meta mesmo também que eu quero continuar desenvolvendo, né?
Será que são esses amigos mesmos agora que eu quero continuar ali a desenvolver uma relação mais profunda, mais íntima, né? E, e eu fico pensando nisso, o quanto que ele toma a gente de um jeito que eu acho que a gente tem vergonha, né, dessa energia plutoniana. E o engraçado é que o Plutão é o tipo da energia e do planeta que é, como você falou, a gente, com a gente mesmo, é É, profundo e não é algo que os outros de fora vejam claramente. É não. aquela coisa da metamorfose mesmo que está acontecendo lá dentro do casulo e que os outros não veem. Eles só veem quando ela desabrocha, né? Quando a borboleta surge. E o que aconteceu com fulano, né? Aquela coisa, vai ver o ciclo de Plutão dessa pessoa. Sim. E no caso dessa área, eu fico pensando, vamos pensar em trânsito, sem ser nascimento, a gente nascer com isso, né? Mas, Ah, poxa, a pessoa passou um tempão lá com Plutão. No vídeo anterior, quem foi que falou sobre Plutão de 10, Ed, aí nas suas lives? Ribeiro. Ai, nossa, perfeito, que legal, essa eu não vi. Gente, foi excelente. Perfeito. Mas pensar, tudo que a pessoa vive ali, que você viu que vocês conversaram, né, ali com a Márcia, já é um ciclo super intenso, de vontade de jogar tudo pro alto mesmo, né, de refletir o que as raízes ainda estão prendendo a gente para chegar no que seria no topo do céu. Aí, de repente, entra pro questionamento de, nossa, nenhum amigo me acompanha agora nessa nova meta, né? Ou é, essa meta também que eu fui me agarrando enquanto tinha um ciclo de casa 10 já não faz mais sentido também, já não é bem isso. Ou talvez olhar para essa meta e falar, será que isso vai impactar o coletivo de alguma forma? Eu acho que tem uma certa obsessão ali de um trânsito de Plutão na 11, ou de um nascimento, né, de Plutão na 11, de realmente ter uma meta que vai fazer sentido, vai chacoalhar de alguma forma a sociedade ou os grupos, as comunidades ao redor, mas que pode até ser meio uma compulsão, né, da pessoa não olhar para uma parte dela e ficar ali fazendo para o grupo ver, para o grupo sentir, mas ela mesmo fica nesse controle de o outro vai se transformar por mim, né? Você está falando especificamente do trânsito, né? Lembrando que quem está começando um trânsito na 11 significa que teve mudanças profundas na 10, ou seja, mudanças de carreira, de alteração de rumo de vida, provavelmente, né? A própria imagem da pessoa pode ter, imagem pública, eu digo, pode ter tido mudanças profundas, então, crises profissionais, tudo isso pode ter acontecido. Então, tudo isso que você falou da questão do grupo acompanhar, do grupo ver, vai ser uma consequência do que aconteceu antes. Sim, sim, exatamente. Crise que ela passou antes. Uhum, uhum. Sobrou, né? Quem sobrou para acompanhar? Exatamente. E é o que eu penso, né? Plutão, qualquer trânsito, eu acho que ele vai só complementando, né? Aquele ciclo mais aquele ciclo, nunca vem um branquinho lá para pagar, Uhum. nunca facilita, eu Sim. acho. Mesmo o Júpiter, eu acho que ele não facilita, ele só vai puxando para um outro caminhar, né? Eu realmente acho que a gente não tem muito descanso depois de um certo momento dos nossos trânsitos, né? Do nosso desenvolvimento de vida, porque você começa nossa, entendi isso aqui, já vem outra coisa te puxando ali do trânsito astrológico para você viver a experiência, né? E assim, a gente sempre, quando está falando de Plutão, no mapa, mas como trânsito, como você falou, a gente sempre está falando de perda. E essa perda não necessariamente tem que ser física, né? Mas Exato. a questão da perda, por exemplo, de amizades, é algo que provavelmente a pessoa vai passar. Porque lembra que uma das características de Plutão é ele elimina tudo que não é mais necessário na tua vida. Exato. Então, amizades que não te agregam mais, que não têm
que não te trazem valor e que não te ajudam mais, que não são necessárias, elas vão sumir da tua vida de alguma maneira. Seja Isso inclui até, às vezes, falecimento, né? Porque o Plutão ele tem esse simbolismo, mas no geral é a morte mais simbólica mesmo, de, para de falecimento, as descobrir um. pessoas vão achar que os amigos vão morrer. Não, não É, necessariamente. A gente está falando simbolicamente, né? é, e aí é pensar que vem até uma descoberta dessas questões plutonianas, bem de querer controlar um pouco mais, né, o espaço, de querer ser mais agressivo. O Plutão, ele não é uma energia de eu sou assim mesmo, tem uma autoridade ali que a gente quer ocupar, né, quando o Plutão está no trânsito daquela área da vida. Sim. E muitas vezes nesse processo de buscar um terreno mais seguro, acaba que a pessoa descobre traições, né? Atrai amigos um pouco mais agressivos, que é algo importante para se tomar cuidado, até no sentido de. Eu lembro de algum livro de astrologia que eu lembro que estudar isso e ficar atento e realmente ir batendo nos atendimentos, né? Com ciclos assim que parece que tem abuso moral, sabe? Acontecendo ali naquele coletivo, o coletivo da igreja, com abuso moral, né? Esses grupos, essas comunidades trazendo algum tipo de sensação de aqui eu preciso me defender, né, para sobreviver. Não vou conseguir ficar quietinha, Sim. sair quietinha, né? Aquela raiva vem de um jeito que a pessoa precisa descobrir a própria violência dela para, de alguma forma, ter essa voz de autoridade, né, do não dela, Aliás, né? a palavra também tem muito a ver com Plutão, né? A autoridade, o poder, e isso vai se manifestar exatamente nos grupos e na amizade, ou através dos seus amigos, ou seja, amigos poderosos, ou Uhum. eles, você tendo autoridade sobre eles, ou eles autoridade sobre você. Então, isso Sim, você pode viver, né? sim, é até legal, né, pensar que eu acho que quando a gente tá ali nessa fase, a gente pode se inspirar com amigos que estão justamente passando por um processo de mais poder, né, de vivenciar realmente um momento mais estratégico de vida, né, em que eles estão também renascendo. Acho que a tendência é que a gente admire mais e tenha mais assim, uma química mesmo com esses amigos, né, que estão buscando viver uma vida mais visceral. Sim, sim, sim. Assim, uma outra coisa que me lembra muito, assim, me vem muito quando eu penso em Plutão, é a questão do magnetismo que ele traz para essa pessoa. Obviamente, se ela nasceu com ele na 11, ela vai ter isso ao longo da vida inteira. No caso de um trânsito, vai ser naquele período, provavelmente, onde essa coisa do magnetismo, do atrair o grupo e as amizades, as pessoas, é algo que as chances de acontecer é só se a pessoa viver em isolamento, que ela não vai viver isso, né? A chance é que, assim, qualquer coisa que ela faça, vamos supor, até o isolamento dela, se ela quiser ficar reclusa, ermitona ali, vai de alguma forma ser chamada pelo grupo, né? Assim, vai chamar atenção, vai trazer algum tipo de influência no grupo, provavelmente, Uhum. né? Seja até com comentários que não são tão legais e ela falando sobre esse posicionamento, e aí começa um processo de tirar a pessoa justamente do casulo dela, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu, não necessariamente na Casa 11, mas uma coisa que eu percebi em alguns mapas que eu li, é a questão da necessidade de poder mesmo inconsciente que a pessoa tem naquela área de vida onde o Plutão está. Né? Sim. Então, é assim, o desejo de ter uma posição de comando ou de autoridade que a pessoa, mesmo que inconsciente, ela tem, eu acho. Entendeu? Uhum. Sim, sim. É realmente assim, é uma coisa que
é como se ela vai escolhendo, né, os cômodos certos em um corredor enorme, assim, para entrar e ficar nessa posição. Então ela começa a fazer um comentário aqui quando vê tem um coletivo seguindo ela e Hum, se inspirando, né, e fazendo algo que ela está influenciando, ou simplesmente gera aquela semente de destruição numa situação, com um comentário, e que acaba gerando todo um poder de influência novo, não necessariamente dela, né, mas que de alguma forma ela jogou a pessoa ali, né? A pessoa ou o sistema ali, sim, né? Para influenciar esse grupo. exatamente. Eu, Deixa eu... eu fiquei pensando muito no potencial de observação do grupo quando eu fiquei refletindo esse Plutão aqui, né, para a live. Eu intuitivamente falei, deixa eu ver os meus clientes, né? Tá. Que tem Plutão na 11. E aí, foi muito engraçado. Quem nasceu, né, com esse Plutão de 11. E foi engraçado porque eu fui, alguns não que eu fui, cliquei, não tinham. Falei, tudo bem, Ah, né? Tinham outras coisas ali que eu lembrava. Mas foi assim, de 10 3 eu acertei na lata, assim. Aqueles clientes recorrentes, mas que a gente não decora. A gente não decora, né? E sim, sim. aí, são clientes de gerações diferentes, né? E signos solares bem diferentes. E Tá. o que eu fiquei impressionada foram, tô até arrepiando porque hã? Não, o que eu digo é que, assim, mesmo com signos diferentes, é a posição da casa que fez com que você percebesse. Porque eu falei assim, quem tem um potencial, né? Quem tem um potencial de liderar, de guiar, mas não é de uma forma assim, tô aqui, vocês estão me vendo? Ah, É de uma forma mais misteriosa, né? De uma forma mais oculta. oculto. E, e dessas pessoas, né, que eu fui lembrando que tinham esses posicionamentos, as três, e são três mulheres, não vou falar os nomes, mas as três, elas, sem perceber, caem em situações em que elas lidam com pessoas que estão em situações assim muito difíceis, que querem renascer. As três me trouxeram isso em vários anos de atendimento, do tipo, uma delas está numa posição super jovem e está numa posição de Tá, gestão ali de tá. 95, né? Imagina, uma pessoa aqui de Plutão de Escorpião, ascendente de Capricórnio, o Sol em Libra, então ela tem uma doçura. Você não imagina que ela tem o Plutão de 11 em Escorpião. Você não imagina, não imagina. Mas quando você vai ver na história dela, você fala, não, isso é muito Plutão de 11. Porque a Ed, ela é uma pessoa que ela movimenta os grupos dessa rede de comércio que ela tem, né, dentro dessa área. Tá. Ela percebe, poxa, as pessoas aqui não sabem sobre tal coisa. Ela vai lá e dá o curso. Ela chegou a pagar mapa astral, chegou a tentar fazer pacote para fazer. Sabe, essa pessoa que percebe o que está faltando para as pessoas terem o poder pessoal delas. Porque Independente do resultado no que ela faz, entende? uhum. Realmente tinha uma coisa assim de querer colaborar por algo maior ali. Não, eu acho que a pessoa acaba tendo um senso comunitário muito forte. Uhum, uhum, O Plutão, ele é profundo, né? Ele não vai só na sua. Aliás, não tem nada de superfície no Plutão, tudo é muito profundo, uhum, né? Eu uhum. acho que tem tudo a ver isso que você falou, tem tudo a ver. E aí eu fiquei pensando nas situações, né, que ela citava, assim, do tipo, você via como que você vê, né, o quanto que ela consegue ler muito bem o psicológico Do das grupo. pessoas que estão trabalhando com ela, o senso estratégico dela. É uma pessoa que, ela fazia tipo um já tinha ali pessoas chamando, dando prêmio, sabe, assim. Então, e muito, muito jovem. Então, me chamou a atenção justamente por esse magnetismo, inclusive, de assumir essa posição de liderança, né? Que ela assume em qualquer lugar que ela vai, que ela queira, começa a movimentar, parece que as situações vão ali encaixando muito bem, sabe? Tal do magnetismo que eu te falei, que deve ser uma coisa natural para ela, não deve ser Uhum. uma, Total. É né? total. E E, assim, acho que, não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu vizinho a criancinha tá gritando bastante, espero que você não esteja não ouvi nada. bem. Pode Tá, ok.
E eu acho interessante porque é, é uma pessoa que com trânsitos de Plutão, ela tinha ali uma questão de cuidado com falsidade, com traição, e aconteceu isso em trânsitos ali em cima desse Plutão, né? Tipo, nessa casa 11 com várias questões acontecendo, assim, ela experienciou, não é nem uma traição, assim, horrível, mas no sentido de a pessoa se vendeu de um jeito e apareceu de outro, totalmente diferente. E com isso ela começou a ser muito mais dura e muito mais seletiva, realmente, nesse processo de O gestão, né? Plutão, ele tem uma capacidade de cortar pessoas da vida impressionante, né? Uhum. Tem Plutão, sei lá, numa casa 5 vai cortar namoros, né? Cortar, né? Na 7 relacionamentos, e na 11 com certeza amizades que não servem mais, a facilidade de a pessoa deixa de existir literalmente, né? Para Uhum. quem tem essa posição, eu acho. É muito fácil, Sim, sim. né? E é uma pessoa que não dá para brincar com aquilo de aceitar qualquer restaurante, né? Eu brinco sempre assim, o que tem na 11 ali, nossa, dependendo, você não pode falar assim, se você é vegano e seu amigo quer ir na hamburgueria lá e Clássico. você não vai conseguir ficar, você não vai. Tem que ser muito verdadeiro, né? Ali, onde a gente tem Plutão, a gente tem que aceitar essa vontade de, vamos dizer assim, controlar aquela área da vida de alguma forma, ter uma sensação de segurança, tipo, aqui é o meu lugar, né? Aqui é a minha caverna, de alguma forma. Então, mesmo que os amigos tenham filosofias muito diferentes, as situações em que você vai viver esse senso comunitário essas situações precisam ser condizentes, né, com que a pessoa considera ali que é a força dela, né, para ela não se sentir não pertencente, porque é comum a gente ver as pessoas se escrevendo que não estão se sentindo pertencentes com esse Plutão, né, na 11. Tipo, aqui, ou tanto no trânsito quanto no mapa natal, né? Então, justamente porque a gente é muito estimulado a se adaptar, se adaptar, se adaptar. E o Plutão aqui, ele é um outro tipo de adaptação do mapa astral, né, Ed? Não é tipo um adaptar mercuriano, venusiano, ou até mesmo um adaptar corta de vez e sai correndo, que é o do Marte. Não é desse tipo, né? Não rola, não rola. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, esse tipo de posicionamento, quando uma amizade é verdadeira e ela é agregadora, é uma amizade duradoura pro resto da vida. Uhum, uhum, sim. Imagino que você tenha amigos, né? Uma pessoa com essa posição, ela vai ter amigos que são aqueles amigos que vão ser pro resto da vida, Sim, né? e é interessante porque eu fico pensando, né, em pessoas que também eu peguei aqui o mapa e que, por exemplo, são pessoas que para onde elas estão, elas acabam ficando nesse poder de autoridade no sentido de os clientes ali, ela começa a ser muito indicada e quando vê ela é a pessoa representante daquele tema totalmente diferente que ninguém mais da área dela está falando, está fazendo sobre, né? Uhum. E são pessoas que relatam ficarem amigas, mesmo que seja antiético, mesmo. Não, acabam ficando amigas dessa rede de contatos que traz poder para elas, vamos dizer assim, né? Que usa de alguma forma essa meta de vida que ela está colocando para Ou fora, né? pode ser E uma amizade oculta, né? Que ninguém é, sabe outra característica dele, né? Então, é verdade. é, E é isso que eu fiquei pensando, sabe, Ed? Nenhum deles são pessoas que. Eu falo da prática astrológica porque eu acho que nos livros às vezes fica muito, né? Tipo, muito no ar, assim. Mas eu percebo que são pessoas que elas não ficam se gabando, seja no Instagram, seja na própria sessão, mas você vai percebendo, você vai ligando os pontos que são pessoas muito influentes. Muito. E que não percebem isso muitas vezes, né? Ela não tem aquela coisa, eu sou influente. não tem, não tem consciência disso, do poder, do próprio poder. E a partir do momento que conseguem ver isso, acabam até ficando mais apaixonadas pela própria meta, percebendo que essas. Quando eu falo meta, não precisa ser o trabalho, mas que seja a meta de falar sobre a sexualidade de uma forma mais livre, por exemplo.
né? Que é o caso de uma dessas pessoas, assim. Tá. Está na roda de amigos, está falando, e todo mundo meio chocado, assim, com o que está falando Aham, sobre o assunto, mas você vê que provoca aquela coisa de olhar para o tabu mesmo, né? Que a gente vê muito mais na casa 8 do que tem ali nessa área da sim, vida, né? Da casa sim, 8, que é a área da vida que Plutão supostamente está ali mais à vontade, sim, né? sim. Mas você vê que são pessoas que elas provocam uma transmutação realmente desses temas que estão ocultos, né? Para a pessoa olhar para aquilo e ver de uma forma diferente. Uhum, Não precisa aceitar, mas pelo menos, né, ser uhum, convidada a comer o romã, vamos dizer uhum, assim, uhum. né? É uma outra coisa que eu acho que acontece, principalmente no caso de trânsitos, é pessoas que, porque assim, a 11 ela também, a gente fala muito dos grupos dos amigos, mas ela também é a casa dos ideais de vida, dos planos futuros. Então eu imagino que um Plutão passando lá, ele pode mudar totalmente a ideia que a pessoa tinha anteriormente, né? Mudar totalmente Exato. os ideais de vida e os planos de futuro. Exato, e aí eu sinto que o Plutão ele acaba trazendo à tona aquelas questões das casas 5. Tá? Dá prazer mesmo? E acho que deu É uma isso faz. travada. Essa expressão. Opa, tá vendo? Não, voltou, Essa voltou. expressão é minha mesmo ou é porque eu quero me condicionar ao outro, né? Eu fico imaginando quem tem uma Vênus, por exemplo, nasceu com uma Vênus na 11. E aí o Plutão vai lá e, né, toca Nossa. essa Vênus, né? Então eu fico imaginando o choque, o chacoalhão ali. Literalmente é o rapto da Perséfone, né? Se você Sim, for refletir assim, sim, sim. é essa energia de. É desse jeito mesmo que você sente prazer, que você se vincula com as pessoas? Ou, né, você está fazendo isso só para agradar, para ser diplomático? Então, acho que ele traz à tona, muitas vezes, realmente. Sempre, né, os astros vão trazer o eixo ali à tona, mas eu acho que. Fico pensando quanto o prazer, né, de se expressar mesmo da casa 5 aparece lá nessa Uhum. área da vida oposta, através dessas metas futuras, justamente. Sim, Né? O quanto dos projetos pessoais eles podem ser levados para essas metas futuras e para serem vistos, né? Não serem vistos. é para ficar na gaveta, né? Não, Justamente. é para tomar ação em cima disso, né? Uhum. É uma outra coisa conhecendo Plutão, que é um planeta que também tem a ver com a questão do extremismo, uma pessoa, não em trânsito, mas uma pessoa com ele numa casa 11, ela tem que tomar cuidado para não se envolver com grupos revolucionários, que é uma possibilidade, né, de E extrema. grupos Aí, violentos, revolucionários, né? Extremistas, né? gente, não importa se é de esquerda ou de direita, porque assim vai ser extrema de qualquer, Não. entendeu? É, que aí podem ser. Vamos pensar, o Plutão é uma força visceral nossa, né? Então, aí vai para uma manifestação e aí sai. O negócio pode realmente passar ali do limite nessa visceralidade, sem necessariamente estar totalmente planejado, né? Uhum. Ou não, né? Ou até no sentido de ser traído pelo líder dessa manifestação, dessa energia de. Como é que eu posso dizer? Isso no geral, né? Por exemplo, o coletivo de um trabalho está revoltado com uma questão, e aí aquela pessoa vai e usa provas muito destrutivas contra o chefe, você nem sabia que ele ia usar, um exemplo, né? Então rola aquele choque. Você tem que tomar muito cuidado com quem você está confiando quando você nasce com esse Plutão aí ou está passando por esse trânsito, né? De grupos principalmente, né? Isso. Porque Uhum. E eu é, fico pensando, né, essa coisa que ele pode servir para trazer muito, muito, muito foco para essas metas futuras que você estava falando, mas ele trazendo essa obsessão pode fazer a pessoa, vai, ficar 2 anos ali focada numa super uma meta, e de repente ela muda, aí pinta o cabelo de rosa, nananana, e vai para outra meta, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com essa obsessão intermetas, né? obsessão, idade, É. intensidade, porque isso daí também é muito típico dele, né? Uhum.
Que mais? Eu pensei também a questão, como você mesmo disse, ele tem a ver com as coisas ocultas, né? Então, as Uhum. pessoas que podem ter apoio de grupos poderosos e secretos. Exato, exato. E sabe uma coisa que eu percebi nessas pessoas, né, que eu atendi, que eu estava refletindo, é que são pessoas que sim, uma delas tem a casa 8 muito Hum, forte, né, ali, então tem uma relação de, por exemplo, ser patrocinada, né, o poder vai ali e patrocina. Essa pessoa que tem uma casa 8 muito forte com esse Plutão de 11, ela piscou, alguém convida, alguém paga por, né? No ó, sentido, projetos eles têm essa entendi. potência. As outras pessoas já têm um pouquinho mais, vamos dizer assim, de luta por questões do próprio mapa, são Tá. Plutões mais desafiadores, enfim, mas também piscou, estão ali passando num concurso, tendo um concurso assim, né? Vamos lá, você tem uma licitação sobre alguma coisa, vai ali e consegue aquilo, né? Então é interessante pensar justamente nesse poder oculto, porque é o que está pagando, Uhum, muitas vezes é esse poder oculto, né? Que está pagando essas metas de acontecerem, né? sim. E você falou da questão da traição de amigos, que tem que tomar cuidado, porque lembra que uma outra coisa que pode acontecer aí é a questão da vingança, que também está ligado. Né? A gente pensa no escorpião, mas o Plutão também tem a ver com isso. Sim, verdade, verdade. Dependendo aí, né? Eu fico pensando que hoje a gente está com Plutão que entrou em Aquário, né? O quanto que de uma forma indireta, todos Uhum, nós temos que tomar cuidado considerando que a casa 11 tem uma relação natural, né, com o signo de Aquário. Imagina a pessoa justamente, né, com Plutão na 11 agora, em Aquário, sim. né, nesse trânsito. É pensar aí realmente o quanto que ela vai ter que refletir cada contato, cada caminho de vida mesmo que ela fez junto com os grupos, né? Sim, sim, verdade, verdade. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa ainda que eu tenha anotado que a gente não tenha falado. Você pensou em mais alguma coisa? Eu fiquei pensando nessa coisa dessa descoberta, né, de algo que seja intenso, que seja visceral, que os grupos podem provocar nessa pessoa, Uhum. seja no trânsito, ou seja no próprio mapa de nascimento, né? Que isso pode vir, inclusive, de uma religiosidade mais ritualística, que eu acho legal a pessoa perceber essa necessidade dela, talvez ali, né, de uma... É que eu não falo religiosidade meio, né, mas é um ritual de entender a própria fé, Sim. né, a própria espiritualidade. Vem uma coisa assim de... Acho que a maior dica, né, que eu pelo menos dou para as pessoas que eu atendo é cuidado para não chegar aos extremos, né, para renascer como a Fênix depois de ter deletado todo mundo do Instagram, né, feito textão no Instagram, queimado todo mundo, Ai, né? é, porque é uma posição que você pode ter atitudes radicais, que também é típica. Só que nesse caso, ligado a grupos, né? Mídia social tem a ver com grupos, Exato, enfim. né? Que é a divulgação, né? É a estrutura dessa energia do coletivo, né? Sim, É a rede social hoje em dia, né? exatamente. Eu acho muito legal pensar que esse Plutão, para quem, por exemplo, tem um mapa, uma pessoa que ela é dona de empresa, né? Autônoma, poxa, é um momento em que essa pessoa pode realmente atrair as pessoas poderosas que a gente estava falando, né? Esse poder oculto. Tem que aproveitar isso. Tem, Se é de nascimento ou trânsito, né? Ou ciclo, tem que aproveitar. exatamente, porque é bem possível mesmo, é bem possível. Uhum. Assim, o que você daria de conselho para alguém que está com esse Plutão em Aquário Ó, agora entrando numa casa 11, né? não se envolver com. Tomar cuidado para não se envolver com aquela fofoquinha destrutiva, né? Que vai, tipo, fomentando a destruição do outro, em vez de chegar lá e falar: olha, Fulano, não gosto disso, disso.
isso que você fez, acho que nossa amizade não tá dando mais certo. Acho que evitar um pouco essa autodestruição que muitas vezes o Plutão faz Uhum, para descobrir um novo grupo de amigos ou para descobrir uma nova meta, né? Que seja. uhum, Eu acho que agora, nesse momento em específico, a gente está vendo a nível mundial uma coisa assim de como lidar com muitas notícias tensas e destruidoras uhum. sem entrar nessa vibração e sem achar que tudo vai ser a pior coisa do mundo, né? O mundo vai acabar. Muito cuidado com isso, A porque gente tem que tomar cuidado com esses grupos que estão fomentando essas ideias. Não estou falando que está certo nem errado, mas é só tomar um pouco de cuidado e entender se as metas dessa pessoa realmente vão conseguir acontecer a partir desse viés, desse pessimismo, dessa radicalidade, sim, sim. né? Tem que tomar cuidado com a radicalidade, porque aquário, como a gente sempre conversa aqui como astrólogo, né? Sim, Não é esse oba-oba. Quem tem sim, aquário forte no mapa sabe. É uma sim. energia arrogante, é uma energia de sei tudo. Não tô falando do signo de aquário, né? Mas, digo, o som é aquário. Eu digo o signo de aquário para todos nós, né? Energia, Tem dentro de todos nós. sim. É uma energia de eu sei mais do que você. Então, tem que tomar cuidado. Outra, né? E que gosta de ter uma opinião que é oposta de tudo. Por quê? Por que tem que ser feito dessa maneira? É. Né? E aí, aquela coisa de se rebelar. Eu fico pensando, vamos lá, se Aquário tem uma regência Urano, Saturno, quem que vai vencer mais numa energia de Plutão em Aquário, assim, nessa, né? Vamos pensar nas simbologias. Hum. É Urano ou Saturno? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar nos dois extremos, né? Tipo, tanto no controle excessivo para sobreviver, quanto nessa coisa do Urano de joga tudo pro alto e se rebela contra tudo, questiona tudo, e aí Pô, a estrutura rui sem, né? sim, concordo plenamente, concordo plenamente. Eu acho que assim, principalmente essa questão de uma atitude mais radical, mais tomar cuidado para não colocar tudo a perder, né?